Pois é, amigos, como esperado, a Academia do Oscar, talvez a grande academia de lacração do mundo artístico no mundo hoje, resolveu indicar Democracia em Vertigem, de Petra Costa, como um dos documentários a serem premiados ali. Vai concorrer junto com outros 5 documentários. Veremos então as razões disso e por que essa falsificação histórica, porque essa fraude tem que ser combatida. Vamos lá, galera, só lembrando 2 recadinhos aqui. O primeiro recadinho, claro, para você, rapidão. Ajuda a MBL, www.mbl.org.br/contribua. Ajuda que a gente vai ter campanha contra o fundão, campanha contra a prisão em segunda instância, um monte de coisa, e isso vai continuar agora ao longo dos próximos meses, e precisamos de você trabalhando junto nisso, tá? Vai lá e vira doador recorrente da gente. E outra coisa, eu estive com o Monark, com o Igor 3K, lá no programa deles, o Flow, podcast maravilhoso, foi um bate-papo na última sexta-feira, assiste que foi legal pra caramba, não é eu falando das coisas normais aqui, eu não falei de acordão, a gente ficou viajando e boas viagens são sempre muito bom. Mas eu já vou ir direto no tema aqui da nossa querida Petra Costa, tá? O documentário dela, o Democracia em Vertigem, conforme esperado, não era surpresa pra ninguém, ele foi indicado como um dos melhores documentários do ano para concorrer ao prêmio ali do Oscar, né? Ele, de certa forma, é a cota da Netflix, a aposta da Netflix para poder levar esse prêmio. A gente já abordou esse tema aqui algumas outras vezes, tá? Existe um grande problema essencial no filme da Petra. E não é o fato dele ser chato ou dela ficar falando com a voz chorando. Tampouco é o problema dela ser a herdeira da Andrade Gutierrez, uma construtora umbilicalmente ligada ao escândalo de corrupção que destruiu o Brasil, o Petrolão, e que redundou não só na queda da Dilma, mas na própria prisão do Lula. O problema essencial é que é a perpetuação de uma fraude histórica perante o público externo, né? E qual é a grande fraude? Eu vou explicar para vocês a raiz do problema. A Netflix, ela investiu em 2 obras que retratam esse mesmo período histórico. Uma obra é o Democracia em Vertigem, esse documentário da Petra, e outra é o Mecanismo, aquela série feita pelo Padilha. Aí você fala, pô, mas o primeiro ano do Mecanismo foi tão legal. Calma, né? Padilha é aquele cara que você tem que sempre ver a segunda parte dele. Pô, teve o primeiro Tropa de Elite, foi muito bacana, foi muito legal, ele veio e cagou tudo no segundo, né? Então, ele fez a mesma coisa no Mecanismo, ele angariou interesse do público na primeira temporada e quando chegou a segunda, ele comprou a mesmíssima tese que foi trabalhada pela Petra. Então, assim, eu não sou conspiratório, não gosto de trabalhar nisso, mas há uma coerência da parte da Netflix em divulgar a mesma fraude histórica. E qual é essa fraude histórica? Tá? A fraude que eles querem perpetuar para o público externo, para fora do Brasil, é a ideia de que a Dilma Rousseff é uma mulher que pertencia a um partido que cometeu lá alguns erros, são alguns erros, mas tem uma grande herança histórica de luta pelos mais pobres. Check. Havia uma operação aí que estava pegando bandidos, isso o Mecanismo mostra mais, ele fica centrado na Operação Lava Jato. Check. 3. Haviam velhas raposas, velhos políticos interessados em tirar aquela mulher, a Dilma, do poder, uma mulher aparentemente honesta, tá? Para se proteger desta operação, utilizando os seus contatos no Supremo e de seus contatos políticos, basicamente PMDB e PSDB. No caso do PSDB, em ambas as obras, o Aécio Neves, ele tem, vamos dizer assim, uma ascensão muito grande, como se ele fosse uma figura muito importante no processo de impeachment, e aí eles lideram um golpe branco ali dentro para tirar o PT do poder e tentar acalmar as instituições via uma espécie de acordo com a STF. É tipo o acordo que o Bolsonaro fez agora para salvar o filho. Essa narrativa, ela até soa agradável para esse pessoal do campo da esquerda, né? Porque ela meio que exime eles de culpa. Não, veja só, né? Foi um deslize ou outro cometido aqui, mas houve uma grande armação dos velhos donos do poder. Essa tese soa sexy para eles, soa interessante, mas o único problema é que ela é uma fraude gigantesca. Qualquer obra que aborde os 5 últimos anos do Brasil e não contemple as grandes manifestações que mudaram o curso da política brasileira não deve ser levada a sério. É fraude histórica. Tanto esta bosta, aí o Democracia em Vertigem da Petra, quanto o Mecanismo ignoram. Não, isso aí, não, tiraram. Ou seja, aquelas milhões de pessoas que saíram às ruas para lutar contra a corrupção, para tirar do poder o PT, que é o que as pessoas queriam, essas pessoas não existiam. Para esse documentário e para quem assistir fora do Brasil, estes brasileiros, você que está nos vendo, não existe. Até porque, vamos entender, para esse jogo de poder que eles querem fazer, você não deveria existir. Você é o problema. A partir do momento que você passou a se mobilizar e passou a atuar politicamente,
O Brasil mudou. O Brasil vem combatendo a corrupção, o Brasil vem fazendo reformas, e não importa se é no governo do Temer, se é no governo do Bolsonaro, ou se na queda do governo do PT, o agente histórico que vem transformando isso é você. E essa fraude histórica busca transformar você em nada, que é o que eles sempre tentaram fazer ao longo da história. Você não ser protagonista da própria história, protagonista do teu próprio país. Você é um merda. Há um mecanismo, isso é o Padilha sempre faz, operando, né, com os Aécios Neves e não sei o quê, e você é só, vamos dizer assim, uma marionete sendo trabalhada ali. Isso é muito escroto, isso é fraudulento. Eu participei desse processo, eu estive em todas as grandes negociações em Brasília para passar o impeachment. Eu já me reuni com o Aécio Neves, eu já me reuni com o Eduardo Cunha, eu já me reuni com o Michel Temer, eu já me reuni com todos os partidos para passar o impeachment. Esse foi o meu papel de participar desse processo. E eu sei muito bem dessa fraude que eles estão falando. Ao transformar o Aécio no grande vilão, eles esquecem que o Aécio foi o nosso vilão. O Aécio foi quem a gente combateu, em especial durante a marcha, que nós fizemos a pé até Brasília, para tirar o PSDB do caminho, porque ele, Aécio, não queria o impeachment. Ele, Aécio, queria que a coisa fosse arrastando, deixasse o governo sangrar. Não só ele, como José Serra, como Asa Luizio Nunes, na época, todos eles não queriam impeachment. Eles foram empurrados a aceitar o impeachment, porque eles seriam varridos pelas ruas se eles ficassem no caminho atrapalhando. Era um processo que eles não poderiam evitar. E isso nem a Petra, nem o Padilha mostram. Eles falam, não, essa história não existiu, porque não se encaixa na narrativa mentirosa que eles querem fazer da realidade. Eles querem criar novamente uma fraude histórica e empurrar a goela abaixo com o apoio da academia para que você, e esse é o problema, você se desmobilize. Para você acha simplesmente que não, isso deve ser uma coisinha que aconteceu. Outros momentos na história do Brasil foram assim. A Revolução Constitucionalista de 32... trabalharam o tempo todo para pagar. Não, São Paulo queria se separar. Mentira! São Paulo estava lutando contra um tirano, contra o Getúlio Vargas, em nome de uma Constituição. Não, olha só! Apagaram o 32 da história. Depois, a Marcha com Deus pela Família, que pode ter dado resultados ruins, uma ditadura, mas ela existiu. Milhares e milhares e milhares de pessoas saíram às ruas na época. Não, isso aí era um bando de alguns conservadorzinhos ali. Mentiram sobre isso. Agora mentindo sobre o que está rolando agora na nossa era. O problema é que você, ô Petra, e você, Academia do Oscar, não vão conseguir. Não vão conseguir porque a internet permitiu que as pessoas saibam que a gente produza registros históricos. E aí eu faço um convite para você. Aqui atrás de mim tem esse cartaz aqui, do Não Vai Ter Golpe. O filme que nós fizemos, sem dinheiro público, sem apoio de Netflix, na verdade foi sabotado. Não, nem traz essa merda aqui. Porque obviamente a narrativa contrária. É um filme melhor. É um filme com imagens reais do processo. E é um filme que está disponível em todas as plataformas. Tá na NetNow, tá no iTunes, tá aqui no YouTube. Peço para você, assista e divulgue. Porque agora vão falar muito desse filme da Petra e vão tentar muito empurrar essa narrativa mentirosa. Existe o outro lado. E existe o lado da verdade, existe o lado que mostra que as pessoas saíram às ruas, que o PSDB atrapalhou o processo, que o PMDB só entrou no jogo porque ele não tinha mais o que fazer, Eduardo Cunha principalmente, que a Operação Lava Jato tinha apoio popular sim e que pegou gente de todos os partidos, e que o PT não era benquisto pelas pessoas e que restou a ele apenas um nicho da população mais simples, que não acompanha o noticiário e que não sabe da roubalheira, porque quando essa população tomar ciência disso, ela mesma vai abandonar o PT, que é o que vai acontecer na região nordeste do Brasil. Então é isso, galera. Fiquem espertos para essa fraude histórica e divulguem a própria história. É isso, esse é o nosso recado. Um abraço para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal, youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.